que nos ilumine nesse momento, para que essa mensagem seja recebida da melhor forma possível. Paizinho querido, nessa hora eu peço que o Senhor me oriente, que esteja comigo, à minha dianteira, que me segure pelas mãos, que faça com que essa mensagem ela chegue no coraçãozinho de todos os ouvintes que estão precisando escutar. Eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude para que essa mensagem ela seja abençoadora, que não seja para magoar ninguém, nem machucar ninguém, que ela seja de fato uma mensagem para alcançar os corações que estão sofridos. Por ora, Paizinho querido, é o que eu te peço, e por fé em Cristo Jesus, eu já te agradeço antecipadamente. Amém. A mensagem de hoje, o tema dela é: cada um só dá o que tem. Então pare de ficar se perguntando: poxa, fui tão boa com tal pessoa, por que ela fez isso comigo? Essa pergunta, ela já destruiu tantas almas boas por dentro. Já secou sorrisos, tirou noites de sono, alimentou culpas que não pertencem a quem carrega. Mas hoje eu vou te fazer um convite. Eu te convido a entender algo que pode mudar a forma como você enxerga a vida. Cada um age de acordo com a sua própria essência, com seus princípios, com cada coisa que tem dentro do seu coração. Sabe aquela historinha de que você não pode plantar um pé de maçã e querer colher morangos? É mais ou menos isso. E sabe o que significa? Significa que o outro, o que ele fez com você, aquela traição, aquele desprezo, aquele abandono, não é reflexo do que você merece, e sim um retrato do que ele é. O que ele faz fala sobre quem ele é e não sobre você. As pessoas só dão o que tem. Quem tem amor, entrega amor. Quem tem paz, espalha paz. Quem tem luz, ilumina os outros. Mas quem só carrega escuridão, não vai te oferecer claridade. Quem tem feridas abertas, só sabe sangrar. Quem nunca foi amado de verdade, muitas vezes não sabe amar. E por mais que você tenha se doado, por mais que você tenha feito o seu melhor, não se iluda, achando que a sua bondade pode mudar o coração de quem não quer ser mudado. Tem gente que vai te ferir mesmo depois de tudo o que você fez. E isso não é sua culpa. Sua bondade, lembre-se, sua bondade fala sobre você. A ingratidão do outro fala sobre ele. Vou te pedir uma coisa. Pare
de internalizar rejeições como se fossem espelhos do seu valor. Pare. Você não é o que o outro fez com você. Você é o que você escolhe, apesar disso. Quantas vezes você foi dormir tentando entender por que aquela pessoa que você ajudou, que você defendeu, que você esteve do lado, simplesmente virou as costas? Quantas vezes você chorou? Na cama antes de dormir, no banheiro para ninguém ver, e se perguntou: o que eu fiz de errado? E se eu te dizer que a resposta para isso que você está perguntando é nada? Você não fez absolutamente nada de errado. Você apenas foi luz onde o outro não queria claridade. Foi amor onde o outro só entendia controle. Foi verdade onde o outro vivia de mentira. O problema não é a sua essência. É que tem gente que se incomoda com ela. E pior ainda, tem gente que se aproveita dela. Mas hoje eu quero te lembrar. Você não nasceu para mendigar migalhas de consideração. Você não precisa implorar por respeito. Você não precisa implorar por carinho. Você não precisa implorar por amor. Quem é seu, quem tem essência limpa, vai te oferecer isso naturalmente. Vai te oferecer sem esforço. Vai te oferecer sem drama. Vai te oferecer sem manipulação. Você precisa parar de romantizar vínculos que te ferem. Pare. Tem amizade que vira faca. Tem relacionamento que vira prisão. Tem parente que machuca mais do que um estranho. E às vezes a traição vem de onde você mais esperava apoio. Mas deixa eu te falar, de todo o meu coração, às vezes isso também é libertador. Porque te mostra onde não vale a pena insistir. Você está colhendo o que planta? Sim. Mas nem toda semente germinada no terreno que você escolheu. Algumas caem fora, em solo seco. Outras são pisoteadas. Outras ainda florescem, mas o outro
não sabe cuidar. E quando eu falo isso, é porque a gente sempre acha que a gente está plantando e não está colhendo. Mas é o contrário. Você está colhendo, sim. Mas o terreno que você escolheu não era bom. Algumas sementes caíram em solo seco. Então você novamente escolheu errado. Outras sementes foram pisoteadas. E outras, o outro não soube cuidar. E tá tudo bem. Porque o que importa é a sua intenção. Não permita que o erro do outro se torne uma prisão para a sua alma. Não paralise a sua vida tentando consertar o que não depende só de você. Em Romanos 12, versículo 19 diz: Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tem gente que não vai mudar. Tem gente que vai continuar mentindo, manipulando, sendo ingrato. E não é você que vai fazer esse milagre. O papel do outro é seguir em paz, com o coração limpo e com a consciência tranquila. Em Provérbios 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus vê. Ele conhece as intenções. Ele sabe o que você carregou calada. Ele viu as lágrimas que ninguém viu. Ele sentiu as dores que ninguém entendeu. Ele mesmo é quem te diz, em Gálatas 6, versículo 9, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá, se não desfalecer. E aqui também tem um recado. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá, se não desfalecer. Ou seja, você precisa ter também uma dose de cuidado. Você não pode desfalecer. O desfalecer aqui não é você continuar fazendo bem, continuar fazendo bem, continuar fazendo bem a toda prova. Não. É você continuar fazendo bem, mas não se deixar ir. Às vezes a gente faz o bem até nos causar mal. E aqui em Gálatas, o Senhor diz, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá, se não desfalecer. Então faça o bem a ponto de não se prejudicar. Então respira. Levanta a cabeça. Põe a alma de volta no lugar. Quem te feriu não define quem você é.
O abandono que você sofreu não apaga o valor que você tem. A decepção te atingiu, mas não muda a sua essência. A vida é justa, mas no tempo certo. Em Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O que hoje parece injustiça, lá na frente será livramento. Você ainda vai agradecer por quem foi embora. Você vai respirar aliviada por aquilo que não deu certo. E vai entender: Deus permitiu para me proteger. Não guarde mágoa, guarde aprendizado. E quando a dor apertar, diga a si mesma: eu fiz o que pude. Eu fui quem eu sou. E se o outro não soube valorizar, a perda é dele, não minha. Hoje, escolha paz. Escolha leveza. Escolha parar de se culpar. Escolha parar de se perguntar por que fizeram isso com você. E comece a se perguntar: por que você continua permitindo? Por que você ainda se apega a quem não te trata como você merece? Por que você ainda insiste em permanecer em lugares que te enfraquecem? Você não está sendo dura ao se afastar. Você está se curando. Você está se respeitando. E isso é o mínimo que você merece. Lembre-se, gente boa demais, de vez em quando, precisa ser boa para ela mesma. Então se abrace, se ame, se acolha. Porque no fim do dia, é com você que você vai dormir. É com sua paz que você vai viver. E é com a sua essência que Deus vai continuar usando para curar o mundo sem se deixar contaminar por ele. E para encerrar, escute o que Deus diz em Isaías 41, versículo 10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Lembre-se que Deus não se agrada de pessoas más. E você fazendo a sua parte, Ele vai te honrar. Mas faça a sua parte, cuidando de você. Nunca deixe de cuidar de você. Vamos ouvir um louvor. Pastor Lucas, Deus de detalhes.